amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausa na Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os assuntos do momento da área de TI. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. YTech, sua TI, nossa prioridade. Estúdios Vida Moderna, torna o seu podcast em realidade. BTO, gestão completa de TI. Ockmont Group, especialistas em cibersegurança. Uniker, uma plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Advanced Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. Eu quero aproveitar e convidar você para seguir o Pausa na Programação em todas as plataformas de streaming e também no Instagram. Todos os dias um conteúdo diferente para você. Hoje nós temos uma convidada super especial. Ela tem mais de 13 anos de experiência em tecnologia, começou sua jornada como programadora de software, é criadora do Start Dev, um projeto que impactou e ajudou muitas pessoas a entrarem na área de TI. Além disso, Shirley tem um grande trabalho nas redes sociais, compartilhando informações no Instagram, YouTube e TikTok todos os dias. Shirley, bem-vinda! Muito obrigada por você aceitou o nosso convite. Imagina, eu que agradeço o convite, Rosane. Shirley, eu queria entender com você uma preferência. Uhum. Java ou PHP? Java. Java ou C Sharp? C Sharp. Por quê? Conta pra gente. C Sharp é uma linguagem hoje mundialmente reconhecida no mercado e tem crescido cada vez mais, né? Sem falar que você pode criar muitas formas, tanto para web, para mobile, para jogos. Então, é uma linguagem que performa em muitas áreas, né? Eu fiz essa pergunta, e é uma brincadeira mesmo, né? Porque eu percebo que quem está na área de programação, cada um tem a sua preferência, que nem time de futebol, né? Tem seus motivos, assim. Não é um tema que eu só estou perguntando porque só você que está aqui. Se tivesse mais devs aqui, um ia falar, não, porque o C Sharp é melhor, não, porque o Java é melhor, não, porque o Python tem isso. Sim, sempre entra na discussão. E nunca se chega ao consenso, né? O importante é conhecer todas, não é não? Na verdade, quem está entrando não é interessante conhecer todas, né? Não? É bom ter foco, né? Porque senão é a mesma coisa de você aprender, vamos supor, simultaneamente, né? Dirigir um caminhão, uma moto, um carro. Se você não tem um momento só para aprender um e depois aprender o outro, você não vai conseguir ser excelente em nenhum, né? Você pode até conseguir mais ou menos fazer ali, mas é a mesma coisa com linguagem. Então, eu sempre falo que é importante ter profundidade de conhecimento sobre uma linguagem, mesmo que você queira conhecer outras, né? Mas não seja tão raso nas tecnologias. É verdade. Vocês viram que o nível do podcast hoje, né? Como é que tá aqui o negócio, né? Shirley, queria que você contasse pra gente como é que você começou a sua carreira na área de TI. Bom, a admiração pela área tech foi desde pequena. Eu tinha um tio que me inspirou bastante a seguir por esse mundo de tecnologia. Ele não era da área de TI especificamente, mas ele era autodidata, não tinha estudos, mas trabalhava com computador, né? Arrumava as coisas e ele sempre falava uma frase que, tipo, eu cresci ouvindo, né? Que tecnologia ia mudar o mundo e que cada vez mais ia evoluir. E ele já naquela época falava das TVs, que era bem grandona. Falava, essas TVs aqui daqui a uns dias vai ser portátil, a gente vai poder assistir em qualquer lugar. E, tipo, isso na década de 90 ele falava, né? E eu viajava com o que ele falava. Quando eu terminei o ensino médio, eu ainda não tinha noção, assim, direito do que eu queria. Eu sou natural de Brasília, então lá é muito concurso. Né? Tipo, você terminou o ensino médio, foca no concurso. Só que eu nunca me vi morando para sempre em Brasília. E eu gostava muito da ideia de trabalhar remoto, né? De viajar o mundo sem ter que esperar umas férias para poder fazer isso. Então, eu não conseguia me enxergar nesse mundo de concurso na época justamente por esse fator geográfico, né? Digamos assim. E foi que, estudando o mercado, tentando entender o que tinha de possibilidades, a área de saúde eu sempre fui muito fraca para sangue, essas coisas, então eu já descartei de primeiro. Eu falei, não Você não dá. E metade da população, né? E aí foi quando eu comecei a trabalhar, né, num shopping, e nesse meio tempo eu comecei a prestar para as faculdades lá de Brasília, né,
vestibular. E fiquei testando jornalismo, sei lá. Aí eu ficava só para ver também, testar tanto meus conhecimentos, como ver os interesses das áreas. E aí eu fui para aquelas feiras, né, que a galera faz, tipo, aqui tem vários profissionais de várias áreas, eles explicam o que eles fazem. E eu lembro Feirão da empregabilidade, né? Essas coisas. Não, eram as próprias faculdades que faziam, para você identificar, assim, qual é o curso que você gostaria de seguir. E aí eu lembro que tinha a área lá de TI e eu fui nessa banca e as pessoas falavam, né? Tipo, tinha um de dados que falava, trabalhar com dados é legal. Eu não entendia muita coisa que ele tava falando, mas era bem empolgante o jeito que ele falava. Faça tudo com amor, né? Exato. Aí tinha outros profissionais lá falando, né? De desenvolvimento de software e tal. E na época tava muito em alta blog, né? Que aí foi quando surgiu até as blogueiras, né? E aí eu peguei e falei assim, não, eu quero aprender a fazer essas coisas aparecendo na tela, assim, do computador, sabe? Tipo, eu não sabia o que era, mas eu queria aprender a fazer aquilo. E aí eles falaram, existe a área de desenvolvimento de software. E tem faculdade para isso? Eles têm. Aí eles falaram que poderia ser a qualquer faculdade relacionada à área de TI, né? Que eu poderia exercer a função. Então, foi quando eu pensei, vou prestar vestibular, eu vou entrar na faculdade. Se não for bem isso, eu saio, né? Eu tranco e vou ver outro curso. Mas aí, desde o início que eu entrei, eu levei um choque, porque dava pra contar nos dedos de uma mulher, né? Acho que não chegava nem 10 meninas na turma, e o resto era tudo homem. E era uma turma de quase 50 alunos. Então, eu já olhei assim e falei, nossa, será que eu tô no curso certo, né? Tipo, cadê as mulheres aqui? E aí entrava alguns professores e ainda brincavam, né? Nossa, essa turma é a turma que mais tem mulher. Mas tem, se eu tô achando, tipo, pouca, né? Tipo, que tinha turma que não tinha nenhuma, eles falavam. E aí eu continuei, né, cursando e fui gostando, fui tendo gosto por aquilo. E no início até me senti um patinho feio, porque na época que eu entrei, em 2008, não tinha referência feminina, né? Então, assim, eu não tinha uma mulher do tipo, eu quero trabalhar e atuar na área porque aquela mulher já faz isso, né? Pelo contrário, eu não conhecia nenhuma mulher. E os professores também não encorajavam muito, sendo bem sincera. Acho que nos tempos de hoje eles poderiam até ser denunciados, né? Porque alguns falavam de uma forma bem direta mesmo, né? Vocês não vão durar até o final do curso. Essa área não é para mulher. Alguns falavam assim. Muito incentivo, né? Isso, abertamente. E eu olhava assim, eu ficava, meu Deus, tipo, que propriedade ele tá falando com tanta certeza, né? Alguns já tinham atuado e virou professor, outros os dois, né? Ainda atuava na área e dava aula. E tinha outros que era só dava aula mesmo. Então, esses que só dava aula eu não levava em consideração. Você não tá no mercado para você comparar a mulher. Mas daí a importância da gente estar falando, né, sobre isso. TI é para todo mundo. Sim, sim. Né? E eu converso com as minhas amigas que se formou nessa época também, que a gente fala, nossa, como os tempos atuais tá muito mais acessível ao conhecimento, principalmente para a mulher, né? Mesmo a gente ainda não tendo maioria em mercado, mas a gente já ganhou uma escala bem grande, até de visibilidade, né? Então, hoje tem pessoas que falam, eu comecei a entrar na área porque eu segui, vi você mostrando, eu vi que é possível, né, nós atuar também. E eu fui mais na cara e coragem, assim, né? Tentativa e erro. Vamos ver se é realmente para mim. E é interessante porque tem muita gente que pensa que a área de TI é só programação, sim, só coisas técnicas. E não é. Na área de TI você tem pessoas que trabalham em marketing, financeiro, administrativo, tem de tudo. Então, assim, e é uma área com muita abundância. Sim, sim. Né? Tem muitas possibilidades. E remunerações interessantes também. Então, a gente sempre aqui no Pausando na Programação incentiva que mulheres venham para a área de TI. É uma área que recebe muito bem as pessoas, né? Então, assim, só venham. Nessa época, você teve essa questão olhando para a universidade, mas quando você chegou para o mercado de trabalho, você encontrou essa barreira também? Então, primeiro eu estagiei na área, né? Eu entendi, assim, pela experiência da faculdade, eu entendia que eu precisava fazer um estágio diretamente na área que eu queria atuar. Porque naquela época também a gente não tinha muita oportunidade de estágio na área específica. O que aparecia muito era, tipo, coisa nada a ver com a área, tipo, formatar PC,
passar cabo. Então, eles pegavam a gente que era, né, cursava um curso de tecnologia, mas os estágios, a maioria que aparecia era para suporte técnico que não precisa ter uma graduação, né? Então, eu comecei a correr atrás de oportunidades, tipo assim, que realmente eu vou programar, né? Ou vou mexer com banco. Fazer algo que eu possa experimentar antes de entrar no mercado de fato. Então, era muito concorrido. Pensa, porque quando eu surgia, a galera toda quer, né? E eu lembro que teve 2 motivos pelo qual esse estágio, se eu fosse só olhar pela vaga, que eu não conseguiria. Primeiro, eu tinha que estar cadastrada por uma empresa específica lá. E segundo, eu tinha que ter pelo menos metade do semestre já da faculdade concluído. E eu faltava um semestre para dar metade, né? Mas mesmo assim eu fui na cara e coragem. Eu falei, eu vou lá, pelo menos eu vou ver experiência de entrevista, como é que eles perguntam, né? Essa questão da curiosidade eu sempre fui muito curiosa. E a minha amiga até falou, Shirley, você vai perder seu tempo, porque você não é cadastrado na empresa que eles querem, né? De recrutação de estagiários. E você também não está no metade do semestre. Então, pode ser um negativo bem grandão já. Eu falei, não, mas eu vou mais pela experiência, ver como é que é o processo e tudo mais. Cheguei lá, de fato, assim, só tinha homens, eu fui a única menina até. Tinha muita gente, tinha quase 50, 60 pessoas. E aí eles foram fazendo em grupos até reduzir a quantidade, né, e eliminando. E aí os últimos, a gente recebia um papelzinho, tipo, obrigado pela participação, né, tenta a próxima vez. E outros, no caso eu consegui, o próximo passo era one-on-one. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, one-on-one, que eu nem sabia o que era. E o que é o one-on-one? É assim, conversa de uma pessoa para uma pessoa, né? E aí eu peguei e fiquei entre os 10 classificados de todas as pessoas. Só que por dentro eu tava com medo, né? Eu falei, cara, eu não sou da empresa que eles querem, eu não tô na metade do semestre, será que eu, né? Cheguei até aqui, eles vão querer me esgoelar, tipo, Shirley, o que você tá fazendo aqui? Mas eles assim, eu falei, vou até o final. Lá na one-on-one, né, a gente conversa e tá tudo certo. Na one-on-one. E aí eu trabalhava em shopping. E eu lembro que era, tipo, à tarde esse processo seletivo e eu troquei com as meninas, né, pra depois dobrar pra uma lá, etc. E eu fiquei lá no processo. E aí eu tava com um livro bem grandão de JavaScript na época, porque JavaScript, ele tava começando a dar os primeiros passos aqui no Brasil, assim, de popularidade, né? Ele ainda não era muito popular. E na faculdade eu ainda não tinha visto sobre, né? E uma amiga minha que estava nos semestres à frente falava muito do que fazia com JavaScript, e eu comecei a estudar. E eu tava com esse livro em mãos, porque eu estudava no... A curiosa, né? Que você falou? Eu não tinha acesso ao computador em casa, então eu só tinha acesso ao computador na faculdade. Então, assim, a forma de estudar era livros. E aí eu lembro que eu tava com aquele livro bem grossão de JavaScript, que eu estudava no ônibus. E aí, quando chegou no one-on-one, aí, na verdade, não foi bem um one-on-one, porque era o gestor e a galera com quem eu ia trabalhar. Na mesa, assim, bem grandona de reunião. Nada intimidador, né? Não, e você ainda fica bem na ponta, assim, no centro das atenções. Aí eu lembro que eles começaram a me encher de perguntas técnicas mesmo. E eu era bem sincera nas que eu não sabia, né? Então eu falava, eu estou cursando ainda a faculdade, eu não vi essa tecnologia que você está falando e tal. Mas interessante, depois, quem sabe eu posso ter a oportunidade de trabalhar aqui e aprender com vocês. Então eu sempre, né, jogava assim o gatilho de que eu estou disponível para aprender, né? Eu estou ali disponível E, na verdade, é o mais importante, né? Exato. A gente nunca sabe tudo. Sim. Então, eu, tipo, na minha mente, eu já tava... Tipo, eu não vou conseguir por causa daqueles 2 critérios. Então, eu falava mesmo a sinceridade, não conheço e tal. E aí, eles viram a JavaScript, né, o livro. Legal, você tá vendo JavaScript, a gente trabalha muito com JavaScript. Aí eu fiquei bem empolgada, que legal. Aí eles começaram a me falar algumas perguntas sobre JavaScript, né? Como declarar uma variável, para que ele serve, etc. E aí, como eu já estava fresca na mente, né, eu respondia, assim, né, com autoridade. Assim. E eu nem sabia se estava 100% certo, né, porque até então só era o que eu estava estudando. E aí, eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi a pergunta, né, do tipo, por que a gente escolheria você? E aí eu falei, bom, primeiro porque eu sou a única mulher. Poxa, tinha muita gente lá fora, hein? E não é porque eu sou mulher, mas eu acredito que eu vou dar o meu melhor, eu tô aqui para aprender. E eu tenho certeza que vocês são excelentes profissionais para me auxiliar nesse crescimento. E aí eu falei algumas abobrinhas que eu não lembro mais. Mas, assim, eles ficaram, ousada, hein? Ousada. E eu sempre fui muito tímida.
Mais engraçado que em entrevista, eu acho que eu me comportava do tipo... Minha timidez ia embora e era tipo assim, eu preciso me provar aqui, né? Mostrar o que eu sou capaz. E aí, naquela época era por e-mail, né? Que as respostas não chegavam. E aí eu fui trabalhar já no final da tarde. E aí lá no trabalho toda hora eu olhava meu e-mail. Eu falei, ai, meu Deus. Aí as meninas, Chile, esquece. Mesmo que eles tivessem aprovado você, quando vê que você não tem os 2 critérios lá, eles podem nem te escolher mais. E aí aí não mandaram e-mail nesse dia. Demorou uns 2 dias, aí eu já tinha desistido da vida, né? Não consegui. Aquela frase, acredite nos seus sonhos, cadê? Né? O povo tinha que te falar, não, calma, vai dar certo, tal. Acredite nos seus sonhos. Não, é pior que assim, as minhas colegas, né, do shopping lá, algumas também estavam cursando, não, o curso de tecnologia, né? Uhum. Mas as que não estavam, sempre eram as que mais ficavam assim, e se você trabalhar aqui no shopping por mais de 5 anos, você vai ganhar o mesmo salário que você tiver formada. Ficava colocando essas coisas na sua cabeça. E eu ficava, não, mas eu não vou trabalhar sábado e domingo. Eu odiava trabalhar sábado e domingo. E aí, eu, depois de 2 dias, recebi, né, a notícia lá do e-mail. E aí eu pensei, é melhor ser sincera e falar, né, desses requisitos que talvez eles não olharam. E aí eu respondi o e-mail, falei, eles iam avaliar e tal, só que aí depois eles falaram que realmente não poderiam contratar, mas que gostaram tanto de mim que eles vão pular essa exceção. Aí eu consegui o estágio. Aí eu fiquei muito feliz, assim, porque foi lá que eu comecei a ter noção de que o que eu sabia e o que eu estava aprendendo na faculdade não era nem, assim, 70% do que eu precisava saber para entrar no mercado. Então, quando eu terminasse, de fato, a minha graduação, eu não ia estar pronta para o mercado. E aí eu vi a importância de ter experiências como essas para você, né, se munir daquilo que, de fato, o mercado quer. Porque a faculdade é bem generalista, ela não vai te entregar tudo de bandeja, até mesmo porque, que nem você falou, é muitas áreas. Então, não tem como ela, eu vou te ensinar só desenvolvimento, eu vou te ensinar só dados, entendeu? Não, ela vai te mostrar um pouco de tudo e aí você tem que se especializar. E o estágio me agregou bastante nisso, porque aí eu saí mais preparada para o mercado e justamente na área que eu queria atuar, né, que era a programação. E eu achei interessante você contar esse começo, porque você não desistiu. Sim. Tudo estava levando você para o caminho do não vai, nem tenta. Né? Só que se você tivesse, naquela época, se deixado levar, você ia estar trabalhando sábado e domingo. Exato. Na verdade, a gente até trabalha de sábado e domingo, de noite, de madrugada. Sim. É normal para quem está na área de TI, mas fazendo algo que você gosta. Sim, exato. Né? E ganhando bem, né? Exatamente. Shirley, e nessa sua trajetória, quem são as pessoas que te inspiram, que de alguma forma te ajudaram nesse caminho? Eu acredito assim que eu sou cristã, né? E Jesus em si é uma grande inspiração para mim, em todos os sentidos. Não tive referência feminina para entrar na área, mas eu pensei, eu posso ser essa referência. Uau! Que maravilhoso! E você né? Você hoje tem uma comunidade super grande de pessoas que te acompanham nas redes sociais. Ela tá no TikTok, no LinkedIn, no Instagram. E o perfil dela é maravilhoso. Vou deixar aqui na nossa descrição para vocês. Mas como é que é mesmo? Shirley Rios com 2 R's. Shirley Rios com 2 R's. E uma coisa que eu achei bastante interessante nas suas redes sociais é que você tem uma linguagem diferente daquilo que eu estava acostumada a ver. E conta um pouco pra gente como é que foi essa questão das redes sociais, essa presença, esse monte de gente que te segue. Foi um pouco por acaso, sendo bem sincera, por eu ser, assim, a maior parte da minha vida muito, muito tímida e restrita. E quem é tímido não gosta de se expor nem nada, né? E foi na pandemia que uma sobrinha minha pediu para ajudar a ensinar ela a mexer no TikTok, que estava em alta. E aí, como a tia tech, né, tem que ensinar as coisas. Aí tá bom, aí eu ensinava a editar. Eu nem era usuária da plataforma, mas eu entrei e me cadastrei por causa dela. E aí depois eu fui consumindo o conteúdo dali, fui gostando e achei que era uma rede que ninguém me conhecia, não tinha ninguém ali, né?
Ninguém ia me julgar? Exato. Aí eu comecei a criar alguns memes da área de tech, né? Brincando. E aí a galera começava, né? Interagir e gostar. E aí eu comecei... Aí alguns perguntavam se eu tinha um conteúdo técnico, né? Mais profundo. E aí eu entrei no YouTube e fiz uns vídeos. A princípio, eu fiz esses vídeos para um grupo de estudo que minha irmã e umas amigas dela estavam querendo entrar na área. E aí era uma forma de deixar mais disponível para todos acessarem. E acabou que eu ficava com medo do julgamento, né? E aí eu falava, sempre vai aparecer alguém aqui para falar alguma coisinha do que eu tô fazendo. E não, assim, os comentários foram bem positivos e elas também, né, me incentivaram bastante. Shirley, posta mais, compartilha mais seu conhecimento. E aí eu fui fazendo isso, então foi a partir desse ponto, né, que chegou a construir. E aí eu, na época, fazia uns jobs, né, job hoje em dia você fala que é outra coisa, mas fazia uns trabalhos freelancer nos meus tempos vagos de modelo fotográfica. E aí o meu Instagram era basicamente um portfólio disso. E aí aconteceu que a galera que me seguia no TikTok e no YouTube, quando me procurava no Insta, falava, Shirley, mas lá, tu é modelo, tu é dev, o que você é, né? Tipo, ficava meio contraditório. E aí eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, e em 2021 foi quando eu resolvi só fazer tudo para a área tech. Aí, como eu não estava mais modelando, não precisava mais, né, ter esse portfólio online do Instagram, eu reformulei meu Instagram para também ser da área tech. Aí, fiquei com isso até hoje. Mas hoje eu posso dizer blogueira? Hoje você é uma blogueira da área tech, mas o povo te pede dicas de maquiagem, de moda, viagens. Acaba que pede bastante, até porque no Insta começou como portfólio, então acaba que as mulheres, né, que me seguiam ficavam pedindo dicas, mas como eu sempre fui muito, né, tímida, assim, não queria aparecer, eu só respondia, assim, por escrita, né, nos stories, alguma coisa do tipo, era tudo muito, assim, sem a minha cara aparecendo, né. E aí depois que eu transformei tudo para tech, eu me senti mais confortável, e também talvez que é um nicho que eu domino mais, né. Mas a área de modelo fotográfica, esse trabalho que eu fazia em paralelo, por um lado foi muito bom até, porque eu comecei por exemplo, para fotografar você não pode ser tão tímida, você tem que fazer as poses, né? Então, às vezes tem muita gente tirando ali foto e você não pode aparecer na foto que você tá, né, sem graça. Então, isso me destravou bastante, né, como mulher. E depois também a questão de gostar de se arrumar. Porque na área tech a gente realmente aprofunda tanto, né, no conhecimento técnico, na rotina, que a gente não se cuida às vezes, né? Então a gente acorda, quem trabalha, né, em casa, às vezes está com pijama, já vai trabalhar, não passa uma maquiagem. E eu já me vi em situações assim, e que às vezes meu dia já estava na bad, aí eu me olhava no espelho, tava nada bonita, eu falava, gente, tô acabada. E quando eu comecei a ter essa rotina de me arrumar, né, me cuidar mais, porque às vezes aparecia um trabalho no final do dia e eu tinha que estar com a unha perfeita, tinha que estar com o cabelo perfeito, limpo. Então eu comecei a me cuidar mais. E aí eu sentia que quando acontecia, tipo, meu dia não foi nada legal, mas eu olhei no espelho, me acho bonita, mas pelo menos eu estou bonita. Triste, mas não feia. Então, foi por aí que eu vi que, tipo, isso foi essencial na minha vida, né? Até umas amigas minhas da área ficavam, Shirley, me ajuda aí, porque não sei como é que você consegue ainda ficar bonita e trabalhar nessa área. Gente, ela é linda! E a partir dessa exposição e dos conteúdos que você publica, você recebe muitos convites, né, para estar em eventos? Sim. Eu tenho recebido muitos aqui em São Paulo, mas eu sempre filtro, assim, pelo que faz sentido, né? Porque às vezes, que nem você falou, né? Eu tenho um estilo um pouco blogueirinha, então a galera às vezes quer me levar muito só para a área de moda e tal. E eu sempre tento vincular a área tech, né? Trazer algo referente à área tech, que é a área que eu gosto. Então, se encaixa e dá para fazer match com alguma coisa, sim, né? Eu sempre tento inspirar as meninas, até brinco, posto de manhã, às vezes, me arrumando, eu
Olha, trabalho... Arrume-se comigo? Tá de casa. Algumas vezes eu já fiz, quando eu tenho tempo, né? E aí eu posto e falo, trabalhem de casa, mas trabalhem bonito. Não precisa trabalhar de pijama, né? Se vestem para você mesmo. É isso aí. E acho que tudo isso, de alguma forma, aproximou você das pessoas, né? Porque Sim. você tem muitos seguidores. Eu fiquei impressionada, Shirley. Eu acho que as pessoas se conectam também com a história, né? Eu vim de uma cidade satélite lá de Brasília, e quando eu falava assim, eu lembro que eu tinha vergonha, coisas, né, da nossa mente. Eu tinha vergonha de falar que eu não tive computador durante a faculdade. E aí eu ficava, eu vou ser julgada, porque a pessoa pode falar, nossa, então como é que você estudava, né? Você andava de ônibus. Sim, tudo isso, né? Lá em Brasília, o metrô não é tão acessível como aqui. Então, eu tinha que pegar o meio de transporte mesmo, que era só o ônibus. E aí, depois, uma vez, foi uma pergunta na caixinha de uma pessoa que já me conhecia. E falou assim, conta a sua história, quando você comprou o seu primeiro computador. E aí eu ficava, eu respondo ou não respondo? Aí as pessoas vão saber que eu não tinha computador na faculdade. Coisas da minha mente, né? E aí depois, vou responder. Aí eu respondi, eu consegui meu primeiro computador quando eu pedi demissão do shopping. Aí a rescisão, eu consegui comprar o computador. E até então, na faculdade, eu só consegui estudar por livros, quando eu estava em casa, né? Quando eu estava fora da faculdade. No trabalho, quando sobrava um tempinho ou outro, eu conseguia pesquisar alguma coisa ali no Google, estudar rapidinho alguma coisa. Ou na faculdade mesmo. E eu comprei o computador e antes disso eu fazia teste de mesa. Você já ouviu falar? Não. O que é teste de mesa? É escrever o código numa folha. Então, eu fazia as atividades, tudo, né, escrita, e eu não tinha como testar, né, porque eu não tinha o computador em casa. Então, eu chegava cedo na faculdade, passava pro computador e ficava testando para ver se estava certo Ainda tinha a que minha digitar lógica. de novo. Exato. Mas olha, pensando bem, foi uma ótima base, né, Shirley? Sim. Eu acho que a escrita também ajuda bastante a tanto memorizar, aprender mais, ter atenção no que você está fazendo. Então, teste de mesa, assim, pros antigos, sabe que é uma coisa que hoje a galera deve falar, nossa, você escrevia o código no papel. Mas isso ajudou bastante até memorizar, porque a gente escreve tudo em inglês e eu entrei sem saber inglês nenhum na faculdade, né? Então, para escrever e saber ali, digitando, é diferente de você escrever, né? Fazer a escrita, que eu acho que isso fixa mais na mente. E depois que você saiu dessa fase de faculdade, primeiro estágio, como foi entrar na área corporativa mesmo, como profissional? Como é que foi essa carreira? Foi desafiadora, digamos assim. Tinha mais mulheres? Olha, sendo bem sincera, depois de 3 anos atuando, que eu fui trabalhar com uma mulher, Uau! sempre foi muito... No mau sentido. Uau! E aqui em São Paulo também, claro, comparado a Brasília, é bem maior. Sempre tem mais mulheres, assim, mesmo grandes empresas, comparado às que eu trabalhei em Brasília. Às vezes eu trabalhava, era a única menina. Eu atuei 6 anos numa empresa no qual eu fui a única mulher engenheira. Então, era bem... Tanto não tinha mulher no mercado, né? Mas também tinha empresas que não tinha muito critério de aceite para mulheres. E você entrou nessa empresa e foi desenvolvendo o seu trabalho, foi crescendo e hoje está aí fazendo mentoria. Sim, Conta exato. pra gente um pouco sobre isso. Bom, a mentoria surgiu por propostas mesmo das pessoas que me seguem, né? E a galera sempre falava, Shirley, você dá mentoria? Shirley, você dá curso? O curso eu extraí a partir do curso que eu fazia para minha irmã e as amigas dela. E vi que estava dando bom, né? Elas estavam aprendendo, estavam evoluindo, estavam conseguindo o mercado. E tanto o meu público pedia, né? E aí eu comecei a transformar isso num curso mais abrangente, que realmente fosse mais profissional, digamos assim, de uma forma geral, para profissionalizar os iniciantes. E aí eu abri as primeiras turmas, vi que a galera estava aderindo muito bem. E depois surgia muito convite de mentoria. E aí eu dei um stand-by, né, na atenção só do curso e comecei a mentorar também. Porque hoje em dia o acesso a conhecimento é muito maior, né, do que na época que eu era iniciante. E as pessoas têm a necessidade também da mentoria até para guiar questão de definir qual é a carreira
ou o que estudar. Porque se ela entrar no Google ou der em alguma IA e perguntar o que estudar, vai aparecer infinitas coisas. Então, ter foco justamente no que quer é a dificuldade de muitos iniciantes. É interessante você falar sobre isso, porque muitas vezes na área técnica, além da gente ter várias tecnologias, a gente tem muita gente falando sobre essas tecnologias. Então, você participar de uma comunidade, você ter uma pessoa que te dá o caminho, né? Tem aquela frase, né, que diz: sozinho a gente vai mais rápido, Exato. mas junto a gente vai mais longe. Exato, exato. Né? Então, você dar esse caminho é super interessante. E esse caminho que você tem, né, guiado as pessoas, eu acho mais interessante ainda porque você tem uma linguagem moderna, né? Quem acompanha a Shirley nas redes sociais sabe que você olha para as redes sociais dela e você fala assim, cara, eu entendo o que ela está falando, né? Não é aquela coisa que eu preciso de um dicionário sim, sim. para entender o que essa mulher está falando. Exato, né? exato. Então, essa proximidade, eu acho que não só a questão que você falou, né, de não ter tido um computador, tal, porque é a realidade da maioria das pessoas, Sim. né? Mas você tem uma linguagem acessível e isso acho que aproxima bastante você do público, né? Quando eu comecei a ensinar as meninas num grupo isolado, né, fechado, de fato eu comecei a colocar tipo exemplos do mundo real para facilitar o entendimento, porque eu senti isso na faculdade, né? Quando o professor, por exemplo, falava sobre orientação a objeto, o que objeto é orientado ao quê? Tipo, eu não entendia nada. E aí eu ficava assim, fingindo a bonita, né? Sim. Aí eu ia ler os livros muito técnicos. Era literalmente a mesma coisa que o professor ensinava, né? Então, não tinha um exemplo, assim, do mundo real. E eu lembro que uma vez eu peguei uma aula à noite, que eu estudava de manhã, devido ao shopping, que eu trabalhava à tarde. E aí teve um dia específico que eu tive que trocar com as meninas e eu fui para a faculdade à noite. E aí era uma mulher programadora. E aí eu fiquei, nossa... E era Java ainda, que eu não gostava. E aí ela explicando e não sei o que, e aí ela falava assim, aí eu lembro que ela teve o exemplo de orientação a objeto com bolsa, e eu fiz até um reel sobre isso. E aí nossa, gente, eu falei, nossa, eu tenho que aprender com essa mulher, porque eu não estava entendendo nada de Java e agora estou amando. E aí eu percebi que muitas das vezes a gente não gosta de uma matéria, não gosta de um assunto específico, talvez pela forma de a pessoa que está te passando esse conhecimento não te passar da melhor forma e você não consegue entender e você sente a dificuldade de achar que é você o problema, né, de não estar entendendo. E essa professora, ela colocava muito exemplo assim, do mundo real, então eu achava incrível, porque eu entendia e quase ninguém da turma ficava toda hora pedindo para, né, eu não entendi, faz de outra forma pra gente entender. E ela não, ela assim, era muito boa nisso. E aí eu comecei a fazer isso com tudo. Então, os professores passavam, eu não entendia muito bem, eu estudava, garimpava e tentava colocar pensamentos, né, comparando algo do mundo real para que eu não esquecesse sobre e que eu entendesse melhor. Muito bacana isso. E você disse uma coisa que me veio muito à mente, a síndrome da impostora, né? Porque a gente percebe muita mulher com a síndrome, né? E sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre a síndrome da impostora, porque não sei se todo mundo sabe o que é isso. A síndrome, ela é bem naquele momento que você se acha a burra, desculpa a palavra, e acredita que você é uma fraude. Não, eu sou uma fraude, como é que pode? Me contrataram para fazer tal coisa, eu não sei nem fazer tal coisa. E eu passei muito por isso, então eu acredito, por isso que no meu curso mesmo, e até nas mentorias, eu dou muita aula sobre mindset, porque se você não tiver isso muito forte na sua mente, a desistência é muito rápida. Porque a área de tech não é tão simples mesmo, ela não é tão fácil mesmo, ela é só para quem persiste. E tem, assim, nós mulheres ainda temos um desafio, né, de cuidar de uma casa, de filhos, de transição de carreira. Então, se não tem uma mente forte que te blinde, é muito fácil desistir. Eu conheço mulheres que estão há 7 anos tentando entrar na área.
Então, assim, o tentar, é que nem eu falo, se você ficar tentando, você nunca entra. É você falar que vai entrar e pronto. Ah, Shirley, mas eu não sei fazer isso. Mas você vai aprender. Não, mas e se eu não aprender? Você vai aprender. Então, não seja da forma que você está aprendendo, tenta mudar a didática que você estuda, porque sempre tem uma forma de a gente fazer algo, né? E as mulheres são as que mais desistem, né, facilmente da área, quando chega num momento mais desafiador, digamos assim. E até mesmo por, às vezes, não ter apoio, né? Não ter uma rede de apoio, alguém que te dê palavras de afirmação, que você vai ser, né, boa, que você vai ser capaz. Então, eu acredito que a síndrome do impostor tem que ser trabalhada internamente. E é que nem eu falo, não espere a motivação, né? Tenha disciplina para você conquistar, porque senão você desiste fácil. Recentemente, eu ouvi uma frase da Priscila Lahan. Priscila é a presidente da Microsoft a partir de 2025. E ela disse assim: aonde eu teria chegado se eu não tivesse me sabotado? Ah, top. É literalmente isso. É isso. Aonde eu teria chegado se eu não tivesse me sabotado? Então, quando a gente traz esse pensamento, né, a gente vê quantas oportunidades a gente acaba perdendo, justamente ou por nem tentar, né, que foi o caso daquelas pessoas que falavam para você, Sim. né, nem tentar, ou se achar uma fraude. Sim, né? sim. Vamos descobrir. Exato. Né? E então, olha, parabéns, viu, Shirley? Eu estou, de verdade, muito impressionada de ver você, uma pessoa tão jovem, com tanto conteúdo. Obrigada. Bonita. Né? E com uma linguagem tão próxima dos jovens, né? Porque a gente sempre fala, né, que TI tem muita vaga, e tem. TI paga muito bem, e paga. Né? A gente tem mais vagas do que a gente consegue preencher? Sim. E você, mulher, inteligentíssima, né, com uma postura incrível e vendo os resultados que você tem obtido e principalmente numa linguagem acessível que as pessoas entendem. Então, assim, você é a nova geração e eu estou muito feliz de ter você aqui no Pausa na Programação, da gente poder contar a sua história, né? E eu quero muito estar mais perto de você. Tenho falado de você, como eu te disse. Tenho falado dela para alguns amigos. Ela é uma pessoa para vocês prestarem atenção. Ela já tem milhares de seguidores nas redes sociais. É tímida, mas é maravilhosa, no melhor sentido da palavra. Shirley, a gente está se encaminhando para o final e eu queria te pedir algumas coisas, né? Se a gente fosse fazer um exercício de futurologia, como é que você nos vê daqui 5 anos? Perto, sim, né? Não é um negócio não muito longe, aqui pertinho, 5 anos. Apesar que hoje em dia, antes, a cada 10 anos, mudava muita coisa, né? Hoje eu vejo que a cada 5 anos muda muita coisa e a tendência é diminuir, principalmente com tecnologia. Daqui 5 anos, eu acredito que a gente vai estar num nível que muitos empregos vão ser reformulados, então a gente tem que se adaptar, assim, à nova realidade. Hoje em dia, a gente já sente um pouco da falta de tempo de qualidade, né, com pessoas queridas, estar numa mesa, seja num restaurante, ter atenção de todos e não no celular. Então, eu acho que daqui 5 anos, se a gente não cultivar mais isso, né, e ter consciência sobre isso, a gente pode viver realmente num mundo imerso na tecnologia 24 horas, e que, por um lado, é bom, né, avança muita coisa pra gente, mas, por outro lado, nos cega e nos distancia, não de distância física, né? Então, eu acho que é importante a gente ter a conscientização de que tecnologia é boa, a tecnologia evolui, faz parte da nossa vida, a gente não tem como excluir isso, mas ter essa mente de ser recíproco, ouvir, ser comunicativo, ter empatia, isso que vale muito mais. E agora eu queria pedir para você olhar para aquela câmera e deixar um recado para as pessoas que estão assistindo a gente. Bom, você que está querendo e almeja entrar na área, ou seja, qualquer outro sonho que você tenha, lembra que ontem foi tarde, mas hoje ainda dá tempo. Então, corra atrás e não desista. Shirley, queria entender com você como é o seu momento pausa na programação. Aquela hora que você relaxa, que você recarrega a sua energia.
Eu gosto muito de estar em volta de pessoas que eu amo, ou até mesmo sozinha. Não vou negar que um bom programador gosta da solitude, mas que seja sozinha, viajando, conhecendo lugares, ou lendo um bom livro, e relaxar a mente, né? Acredito que ter esse equilíbrio, principalmente a gente que é da área tech, não ficar 24 horas ali, né, no computador, mas ter esse tempo de se ouvir, né? É muito importante. Obrigada. Obrigada a você. Meu amigo, minha amiga, quero convidar você a seguir o Pausa na Programação na sua rede social preferida, se inscrever no nosso canal, na sua plataforma preferida. A gente está em todos. Até a próxima semana. Muito obrigada aos nossos patrocinadores. Tchau, tchau.